Fala família Zeforex, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do canal. Desde já eu já agradeço vocês por estarem assistindo, por estar fazendo esse canal crescer cada vez mais. Eu sei que eu tô um pouco sumido aqui com vocês, mas a correria tá grande. Mas eu prometo voltar a trazer vídeos, mais vídeos, com mais frequência aqui para vocês conseguirem continuar desenvolvendo o conhecimento de vocês a partir do CRT e a partir também do método que eu desenvolvi dentro do operacional do CRT, beleza? Bom, hoje essa foi aqui a minha operação no GBP, a mesma operação também que foi no euro, então pegamos essas duas operações aqui no dia de hoje, mas eu vou explicar para vocês aqui no GBP porque fica um pouco mais claro de você entender, beleza? Então eu vou apagar aqui primeiro. Já te peço que você deixe o like no vídeo, deixe o seu comentário se você gostar do conteúdo, para a gente alcançar muito mais pessoas assim como você, para eles também mudarem a mente dentro do mercado e ver de fato como que o mercado se movimenta e o que você precisa fazer de forma simples para se tornar consistente e para ganhar dinheiro nesse mercado de verdade, beleza? Lembrando que a estratégia ela funciona para qualquer mercado, tanto Forex, quanto índices, quanto cripto, quanto metais, que é ouro e etc. Então, se você aprender isso aqui, tudo que tiver gráfico você consegue operar também, beleza? Então vamos lá, turma. Bom, primeiramente a gente vem para o gráfico diário e o que que eu preciso ver, né, entender no gráfico diário aqui. Quando o mercado abriu, de fato, o que que ele fez? Ele fez um Tarta Sweep no último candle, né, do candle anterior aqui. Então, o que que seria um Tarta Sweep, Z? Nada mais do que uma tomada de liquidez, né? Mas aí dentro do CRT a gente fala Tarta Sweep, que seria uma sopa de tartaruga, né? Mas, enfim, somente para simplificar para vocês. Logo, quando ele fez esse Tarta Sweep aqui, de fato, o que que a gente entende? Quando o mercado ele toma, né, o algoritmo ele toma o low de um candle anterior, o objetivo dele agora é vir para tomar esse high. Por quê? Porque é dessa forma que o CRT funciona, é dessa forma que o algoritmo trabalha, né? O mercado nada mais é do que altos e baixos. Então, se ele tomou o mínimo, ele tem uma grande chance de vir também para buscar esse máximo. Então, quando a gente entrou, né, dentro do mercado, e obviamente o nosso horário operacional é a partir do candle da Zuma, como vocês sabem que eu já trouxe diversos vídeos aqui para vocês verem a consistência dessa estratégia, para vocês verem o que eu entrego para vocês aqui de forma gratuita, é aquilo que a gente usa, né? É um pouco de verdade daquilo que a gente usa. Então, somente com isso aqui você já consegue ter resultados constantes dentro do mercado, beleza? Bom, quando ele fez esse Tarta Sweep aqui no candle da Zuma, o que que eu observei, né? Jogando já a temporalidade para 4 horas. Eu observei que ele também criou essa R para poder subir, né? Quando eu falo R, seria CRT, mas a gente fala range operativo, ok? Porém, ele criou esse range operativo às 5 e às 9 ele já completou esse primeiro objetivo aqui, tá? Lembrando que esse aqui seria o nosso DOL, seria o nosso objetivo final, tá? Deixa eu cortar para ficar mais fácil para vocês visualizarem aqui o modelo. Bom, e aí, quando a gente entrou no mercado, né, quando deu aí 3h45, né, na verdade, horário de Nova York e 4h45 horário do Brasil, o que que eu já estava esperando, o que que eu já estava na minha cabeça. Por isso que eu sempre falo com vocês que vocês precisam saber, antes de entrar no mercado, vocês precisam saber aquilo que você vai fazer de fato, tá? Nunca entre no mercado com dúvida. Será que o mercado vai subir? Será que o mercado vai cair? Será que eu vou comprar hoje? Será que eu vou vender hoje? Por quê? Porque se você entra e não entende o ponto mais importante, que é a direção do mercado, você está operando de forma errada e dessa forma você nunca vai chegar na sua consistência. Então, na minha opinião, você entender para onde que o preço vai, de fato, é muito mais importante do que quando você vai fazer a sua operação. Porque quando você entende para onde que o mercado vai, depois você só precisa que ele te mostra. E sim, ele vai te mostrar para onde que ele vai. Ele vai te dar essas oportunidades. E quando ele te der essa oportunidade, aí de fato você vai fazer a sua operação para você seguir o que o mercado ele está fazendo. Nada de achismo. Será que é isso? Será que é aquilo? Obviamente que a gente não tem 100% de certeza no mercado, mas quando a gente tem a clareza do que o preço pode fazer, fica muito mais fácil. Então, quando a gente entrou na frente do gráfico, o que primeiro ponto eu esperaria, tá? Primeira coisa, que o candle da Zuma, ele poderia nascer, fazer a sua mínima e depois ele
começar a reacionar para baixo. Então, ele poderia fazer essa tomada de liquidez aqui, no candle das 9, e reacionar para baixo. Porém, eu já tinha na minha mente o quê? Esse era um dia de compra, né? Era um buy day, né? Um dia comprador. Então, se isso acontecesse, eu não iria fazer absolutamente nada. Por quê? Porque estaria contra o meu DOL, né? O DOL do algoritmo. O que é o DOL? É o objetivo final que o algoritmo ele tem que completar ali naquele dia. Então, se o mercado ele abrisse por cima, fizesse esse Tata Sweep, o que eu esperaria? Eu esperaria um novo candle, ou seja, o candle das 5, tomar o mínimo do candle das 1 e aí sim alinhar com o meu objetivo, que seria esse objetivo final, e aí sim eu iria comprar a partir desse Power Free aqui do candle das 5 também. Então, eu já tinha tudo desenhado na minha cabeça do que poderia acontecer. Porém, quando nasceu o candle, e aí como você pode ver, deixa eu dar uma adiantadinha aqui, ele abriu por baixo. O que significa isso, Zê? Ele fez o seu Power Free aqui primeiro, ou seja, ele fez a sua mínima e depois ele começou a reacionar. Mas como que eu entendo que de fato ele vai continuar esse movimento aqui e ele não vai tomar esse máximo aqui para poder cair? Então vamos lá, primeiro ponto é, dentro do nosso primeiro modelo de entrada, que seria o modelo de continuação, e aonde foi essa operação hoje, como você pode ver que dentro do GBP foi a mesma operação também no euro, olha só, a mesma operação no euro, mas eu vou explicar aqui no GBP que fica muito mais fácil para você entender, tá? Quando eu jogo aqui para 1 hora, o que eu preciso saber? Eu preciso que tenha ranges operativos, né, que eu tenha objetivos também alinhado com o meu DOL maior, ou seja, eu preciso que também tenha criado um range operativo a favor do meu objetivo. Então, como você pode ver aqui, justo às 3, que é o nosso horário operativo, ela fez um Tata Sweep no candle das 2, tá? Então, deixa eu fazer assim, fica mais fácil para você entender. Ela veio, fez esse Tata Sweep, criando esse objetivo aqui. Vamos colocar em 15 minutos, que aí você vai ver melhor. Deixa eu cortar novamente. Beleza. Bom, às 2h45, às 2h45, que seria o último candle das 2 horas, o que eu esperaria? Aqui você vê que ele não tem nada para poder nem subir, para poder descer, porque ele tinha completado esse último range aqui. Então, às 3 horas, o que eu espero? Eu espero o Power Free do candle das 4, pelo menos nos primeiros 15 minutos, para me entender que o que o algoritmo ele me mostra? Ele fala assim o seguinte, ó, Z, eu vou nascer, vou fazer a minha mínima, porque todo candle tem mínima, e aí eu quero fazer essa mínima nos primeiros 15 minutos. Por que nos primeiros 15 minutos? Para me ter o restante do candle das 3 para me poder expandir. Porque se eu fico agarrado muito tempo aqui fazendo essa mínima desse candle, eu não vou ter tempo suficiente para poder expandir o preço para chegar no meu objetivo até onde eu tenho que completar durante o dia. Ou eu estou programado para poder completar durante o dia, beleza? E aí eu já tenho na minha cabeça o seguinte, eu vou esperar ele fazer o Power Free e a partir disso eu vou fazer a minha compra, tá? Quando nasceu o próximo candle, como você pode ver, ó, boom, 3 horas. O que 3 horas fez? Ele também tomou e me deu uma confirmação maior que ele tomou aqui esse mínimo do candle anterior, ou seja, do último candle de 2 horas, que seria 2h45. Quando eu volto para 1 hora, eu consigo ver também, ó, que seria a mesma R, tá? O mesmo range operativo. Então, quando eu olho em 1 hora, eu já tenho aqui o meu objetivo final, que eu sei que o algoritmo ele tem uma grande chance de poder buscar isso aqui, porém, eu preciso de uma confirmação. Eu preciso que ele me mostre, ele me dê sinais de que me dê a oportunidade para eu poder fazer as minhas compras. Aonde? No meu melhor momento possível. Aonde é esse melhor momento possível? No Power Free do candle das 4. Então, quando eu vi que em 1 hora ele fez esse Tata Sweep e também em 15 minutos ele criou também essa R para poder subir a favor do meu objetivo, quando nasceu o próximo candle, então como você pode ver, às 3h15, eu
Bum, abri a minha operação. Então, quando eu abri a minha operação, qual que é a minha estratégia que eu utilizo aqui para buscar o meu risco retorno? Como vocês sabem, primeira coisa é, eu trabalho aonde eu quero buscar esse alvo, ou seja, esse aqui seria o objetivo final para hoje do algoritmo, tá? Então, você pode ver a perfeição de como ele buscou isso aqui. E aí, depois eu trabalho o meu alvo, ou seja, eu trabalho com risco retorno de pelo menos 1 para 3. Você pode ver aqui, 1 para 3. E aí, o que o preço fez a partir daqui? Vamos lá. Bum! Expandiu e buscou o DOL, que seria o DOL que já estava programado para o algoritmo buscar no dia de hoje. Primeiro ponto importante que eu quero que vocês entendam é, olha só como que o mercado ele estava vindo meio que consolidado, tá? Ele estava com velas pequenas, com expansão pequena, e justo no nosso horário operativo, exatamente às 3 da manhã, quando a gente volta aqui para o candle da Zuma, você consegue ver que, olha só que maravilha, tá? A maior expansão do dia foi de fato no candle das 3. E qual que seria o nosso melhor momento de compra? Abaixo do Power Free, aquilo que eu sempre falo, abaixo da abertura do candle. E como a gente melhora ainda mais essa operação? Quando a gente vem para 15 minutos e a gente consegue ver aqui exatamente o nosso ponto de entrada, ou seja, a gente melhora ainda mais, não tem como ser uma operação mais perfeita do que essa aqui. Não tem como melhorar a perfeição de fato, ok? E o mais interessante que eu quero que vocês entendam é o seguinte: essa operação foi zero drawdown, zero, como você pode ver. Em nenhum momento ela ficou negativa para depois subir. Por quê? Porque o algoritmo ele já tinha me mostrado para onde ele queria ir. Então ele me mostrou para onde eu queria ir, ele me deu oportunidades para eu poder fazer essa compra no melhor momento possível e a partir do primeiro horário, que seria o horário da maior expansão do dia, ele, bum, expandiu e veio e completou esse objetivo. Como você pode ver, a mesma coisa do euro, tá? A mesma coisa do euro, tá? O euro GBP, o euro e o GBP fazem a movimentação quase 100% parecida, né? Porque são pares correlacionados. Então, como você pode ver aqui, ó, exatamente, tá? Obviamente que foi muito mais bonito. Se a gente vem aqui para 12 horas também, ó, olha só, em 12 horas, como foi bonito, né, essa movimentação, mas a gente está falando aqui do gráfico de um dia. Então, o mesmo horário, olha só que interessante. Vamos ver? Exatamente às 3h15, mesmo horário que eu fiz a operação também no GBP, olha só, 3h15, o mercado expandiu para buscar os nossos objetivos, tá? Então, aquilo que eu quero passar para vocês é, primeiro ponto, entenda a direção que o mercado quer ir. Isso é muito mais importante do que vocês ficarem preocupados se o mercado vai fazer romper o máximo, vai voltar para fazer pullback, vai respeitar a zona de resistência e blá, 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 tá? Como você pode ver, muita gente ensina que isso aqui seria um FVG, ó. Ah, é um FVG, o mercado vai tocar e vai cair. Então, olha só o que o preço fez. Bum, estourou. Ah, mas isso aqui é uma zona de oferta, né? Onde o preço vai tocar aqui e vai cair, porque ele fez um short, ele fez um boss aqui. Bum, e o que o preço fez? Deu stop aqui em muita gente. Mas por que ele deu esse stop? Porque, de forma simples, o mercado trabalha de forma simples. Ele vai trabalhando sempre de mínimos a máximos, de máximos a mínimos. E é dessa forma que o mercado ele trabalha, dessa forma que o algoritmo trabalha. Impulsiona, corrige, busca máximas, busca mínimas, busca máxima, busca mínima. E é dessa forma que, como você pode ver, que é sempre, sempre, sempre o algoritmo ele trabalha dessa forma, tá? Então, obviamente que todas as estratégias, tudo que você fizer dentro do mercado, se você usar o gerenciamento, vai funcionar. Não estou discriminando nenhuma e também não estou falando que o CRT, que o método que eu opero é o melhor do mundo, não. Mas eu te garanto que é o mais simples e o mais objetivo, aonde você vai enxergar de fato como que o mercado trabalha, como que ele te dá sinais apenas com máximos e mínimos, nada mais do que tempo, preço e velas, nada mais do que isso. Então, como você pode ver, às 3 da manhã, bum, foi a maior expansão do mercado. Nada mais, altos e baixos, não tem nenhum indicador no meu gráfico, não tem banda de Bollinger, não tem
nada, apenas 2 linhas, né? Ou isso aqui também a gente pode tirar que nem precisa, mas 2 linhas, data sweep e objetivo. E como você pode ver que desde quando o preço fez esse data sweep aqui, obviamente que aqui embaixo seria o meu melhor momento de compra para pegar todo esse movimento, porém, como aqui não foi dentro do nosso horário operativo, a gente pega continuação porque o mercado ele nos dá essa oportunidade. Então, como você pode ver, pegamos boom, a última continuação aqui e de fato seria, né, primeira entrada seria aqui, se tivesse dentro do nosso horário operativo, ok? E uma entrada de continuação seria essa aqui, que foi a operação que a gente pegou, beleza? Então é dessa forma que o mercado funciona, é dessa forma um pouco que operamos dentro da comunidade. Então, se você não me segue no Instagram, já me siga, @zforex_, porque você vai ver todos os dias eu postando meu resultado dos alunos, alunos aprovando mesa, alunos fazendo saque, alunos operando conta real de forma simples e objetiva, beleza? Então, é mais esse vídeo que eu queria trazer para vocês, novamente no campo de batalha, te mostrando a minha operação, te mostrando o porquê da minha operação, como fazer a minha operação, e é sobre isso. Se você quiser entender mais a fundo como que funciona esse método, como que funciona a minha estratégia, é só você me chamar no Instagram, @zforex_, ou também no Telegram, @olazeforex, que eu te explico como que funciona tanto a mentoria como a comunidade de trader, que para mim é mais importante, aonde a gente fica 100% ativo ali para poder fazer as nossas operações e ajudar todos os alunos a chegarem no seu objetivo maior, que seria a consistência, a liberdade financeira, beleza? Então tamo junto, vamos para mais um vídeo e até o próximo.